Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Meus queridos irmãos, vamos então para mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, revistas da editora Betel. Nós estaremos estudando a lição de número 3 dos adultos, que fala sobre as bem-aventuranças, e hoje nós vamos falar na lição do número 3 o tema A Mensagem das Bem-aventuranças. Antes de entrar na lição, nós queremos aqui deixar a dica de onde a gente tirou esses slides que vocês vão estar acompanhando. Se vocês quiserem pegar esses slides, nós vamos estar deixando aqui na descrição desse vídeo o site www.ebdpanorama.com, da onde você vai poder estar tirando esses slides também para poder editar aí da forma que você desejar. E também você vai tirar ali a lição para você editar ali no Word, copiar, colar no Word e poder aí levar para os seus alunos. Se os alunos não tiver a revista, você pode levar ali uma lição para eles também, lá nos www.escoladominical.org. Você vai imprimir a lição e levar para os seus alunos para que eles possam acompanhar a lição ali, tendo a versão impressa também, tá? Que nós possamos também, como recurso que eu quero deixar para você aqui, se você não tiver como usar o Data Show, os slides que nós estamos deixando aqui, você pode lançar mão dos recursos nativos, que são os recursos que a gente chama que tem dentro da própria revista. Então a revista ela é formada por introdução, desenvolvimento, conclusão. A nossa revista ela é toda bem dividida, ela é bem separada, então nós podemos utilizar aqui os recursos nativos, que a gente chama que são os recursos que o autor colocou ali, dividiu o assunto por tópicos, subtópicos, introdução, desenvolvimento, conclusão, verdade aplicada, motivo de oração, os hinos, o texto de referência. Tudo isso é para recursos que a gente pode utilizar e colocar no quadro branco, a verdade aplicada, pode usar o motivo de oração para orar pela turma, tá? Um dos grandes conselhos que eu gosto de sempre dar, aprendi isso há muito tempo, é que nós, professores, precisamos estudar a lição bem no início da semana. No mais tardar segunda-feira, na segunda que antecede o final de semana, a gente precisa ir ali na revista, ler, rabiscar ali os assuntos principais da revista, para poder no decorrer da semana o Espírito Santo ir trabalhando na nossa mente, no nosso coração, e os assuntos que serão trabalhados na lição, o Espírito Santo pode nos dar ali ilustrações, pode nos dar experiências dentro daquele tema para a gente levar para a nossa turma também, tá? Gosto também de dizer aos professores, a você, professor, que vai estar em sala de aula, prepare o ambiente, chegue cedo, chegue ali 20 minutos antes, prepare a sua sala, prepare uma dinâmica, prepare um café da manhã, prepare ali um lanche, ou que seja uma guloseima, uma água, um café da manhã, prepare ali sempre uma ilustração, alguma coisa para colocar na sala de aula, sempre leve novidades para a sua turma. De maneira que quando o aluno for para a sala de aula, ele já vai com aquela expectativa de que vai haver algo diferente na sala, que você preparou, que o professor está sempre preparado ali também, tá? Que você possa dar espaço na lição, antes da lição e no final da lição, para ouvir o seu aluno, para ouvir como que ele está, como que foi a semana dele, como que está a vida dele em relação à sua fé, o que ele está achando da escola bíblica dominical. Eu sempre digo que o professor é o intermediário entre o aluno e o superintendente. Então, se o superintendente tem alguma coisa para fazer, para melhorar, muitas vezes o aluno não tem como chegar nele e falar essas coisas para ele, mas o professor tem. Então, o aluno te fala o que ele pensa, o que ele acha que pode melhorar na escola bíblica, e você, professor, leva aí para o superintendente, para o pastor da igreja, tá? Então, que nós possamos aqui agora mergulhar nesse tema, lição de número 3, a mensagem das bem-aventuranças. Nós vamos caminhando aqui por esta lição, e nosso texto de referência está aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3 até o versículo 11, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Nós temos nesta lição a propriedade de estudarmos agora os versículos 3 ao 11 que vão falar das bem-aventuranças, tá bom? Nós temos aí como verdade aplicada um ponto de partida para a gente fazer uma comparação aqui bem legal que eu vou trazer para esta lição. As bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. E agora a gente vai trabalhar aqui, vou trazer esse vídeo aí para você acompanhar, que vai falar que o óleo, ele não pode se misturar com a água. E aí nesse vídeo eu vou explicar para você por que que o óleo não se mistura com a água. Quem pode fazer essa junção da água com o óleo é o detergente, e a gente vai explicar o que cada um desses elementos simbolizam no mundo espiritual. Fica aí com esse vídeo, já eu volto. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui para fazer essa experiência. Nós temos aqui água, nós temos aqui um pouco de óleo e nós temos aqui um detergente. Na água, nós temos aquilo que os químicos chamam que a água tem a capacidade polar, né? Então ela tem uma substância aqui, uma forma química que eles chamam de polar. E já o óleo tem uma substância química, e é uma fórmula do óleo que é apolar. Ou seja, essa substância de maneira nenhuma pode misturar-se com essa substância. Elas são substâncias que as moléculas delas não vão se misturar, porque a molécula dessa é polar, a molécula do óleo é apolar. Se eu jogar essa água, esse óleo dentro dessa água, ou vice-versa, essa água dentro desse óleo, vou fazer dessa forma aqui. Nós vamos ver que essas duas substâncias, elas não vão se misturar. Vamos fazer o teste, então? Então, aparentemente, as substâncias, por elas terem composições diferentes, a água ela vai ser mais densa, mais pesada, e ela vai se concentrar mais aqui na parte de baixo do copo. E o óleo, por ser mais leve, ele vai se concentrar na parte mais de cima aqui desse copo. Mas de maneira nenhuma eles têm condição de se misturar. Aí nós vamos usar essa ilustração para falar sobre o cristão e o mundo. Então, assim como esse óleo não se mistura com esta água, eles têm composições que impedem eles de se misturarem. Então a água tem uma composição química polar e o óleo tem uma composição química apolar, ou seja, um não coaduna ou não se casa com o outro de maneira nenhuma. Assim também é o cristão. Ele não pode ou ele não conseguirá se relacionar com o mundo e seguir os princípios do reino de Deus ao mesmo tempo. Não há como fazer a junção do óleo com a água, assim também não há como fazer a junção do homem espiritual com este mundo caído. Mas aí existe uma fórmula que a gente pode juntar ou tentar misturar a água com o óleo. E aí a gente usa detergente simples. Esse aqui é um detergente simples. E aí o detergente ele tem as duas composições químicas. O detergente ele é um pouco apolar e ele é um pouco polar. Ou seja, ele vai conseguir fazer a junção
do óleo com a água, da água com o óleo. Vamos ver isso na prática? Então a gente vai jogar um pouquinho de detergente aqui. E vamos mexer com essa colher para ver se esse sabão, se esse detergente vai se juntar à água. Olha só como que a química é impressionante. A gente pode trazer esse exemplo aqui para a nossa revista e para a nossa vida espiritual. Vocês viram que a água não se misturava com o óleo, porque eles eram composições diferentes. Mas o que o detergente fez? O detergente mudou a composição da água e do óleo e transformou um pouquinho de um em um pouquinho do outro. Ou seja, a água que era polar ficou um pouquinho apolar e o óleo que era apolar ficou um pouquinho polar. De maneira que agora eles se misturaram perfeitamente. Mas uma coisa aconteceu aqui para que eles se misturassem e é sobre isso que eu quero trazer para nossas vidas aqui nessa ilustração. O sabão perdeu a condição de ser sabão aqui. Também a água perdeu a condição de ser sabão aqui. E o óleo também perdeu a condição de ser sabão aqui. Aqui nós criamos uma substância completamente deformada, deteriorada. Ou seja, o mundo ele não pode se unir à igreja, a igreja não pode se unir ao mundo, as verdades do evangelho não podem se casar com o mundo, porque senão nós vamos ter uma substância mutante, com uma química mutante, com uma química misturada. Assim também são os servos de Deus que seguem os princípios de Deus. E o que simbolizaria para mim a presença desse detergente trazendo essa mistura seria esse evangelho raso que a gente vive hoje, esse evangelho coach, esse evangelho humanista, esse evangelho que tenta humanizar, trazer o homem como vítima da sociedade, que excluem a palavra pecado, a palavra inferno do evangelho, amenizam o evangelho, amenizam os impactos da perdição do homem, colocam o homem no centro do evangelho, tiram Cristo do centro do evangelho. Então esse sabão está fazendo a função desse evangelho misturado, desse evangelho falsificado, que não consegue transformar o mundo, apenas produz uma substância estranha ao corpo de Cristo. Por isso que nós precisamos pregar a verdade do evangelho, ainda que não haja mistura, mas nós precisamos mostrar que quem está do lado de Deus e quem está do lado do mundo. Se aqueles que servem ao mundo quiserem servir a Deus, eles vão ter que se conformar ao evangelho e não o contrário, e não o evangelho se conformar ao mundo. Nós não precisamos colocar nenhuma substância química para misturar o mundo com a igreja. O nosso Cristo, ele já deixou bem claro que aqueles que quiserem seguir a ele devem negar a si mesmos para poderem serem salvos. Então nós vamos dar continuidade aí no nosso estudo sobre as bem-aventuranças. Deus abençoe. Fique com Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, como vocês puderam perceber aí, como eu disse lá no próprio vídeo, o óleo ele não pode se misturar com a água, porque eles têm propriedades diferentes. Então nós percebemos aqui que o reino de Deus ele tem uma cultura, ele tem os ensinamentos de Jesus e o reino de Deus não pode se misturar com esse mundo. Eles são opostos, eles não podem se juntar. Por mais que muitos tenham feito aí artimanhas e artifícios para juntar o mundo e casar o mundo com as verdades da Bíblia, nós sabemos que isso é impossível. Aí na nossa introdução está escrito: as bem-aventuranças nos ensinam claramente como os valores transmitidos por Jesus Cristo são contraditórios àqueles adotados pelo mundo. É o que nós acabamos de falar ali, na verdade, aplicada e também nessa ilustração sobre o óleo e a água. Ou seja, os valores que Jesus nos ensina
através aqui do Sermão do Monte. Hoje nós vamos estudar essa primeira porção, que é das bem-aventuranças. Não podem se casar, ou não pode coadunar, ou não pode dizer respeito a uma relação com o mundo, porque são opostas. Que nós possamos viver os valores do reino de Deus, e nós vamos ver que haverá consequências por nós vivermos os valores de Cristo. Nós temos aí no tópico de número 1, cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Está escrito em Mateus capítulo de número 5, versículo 48, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tópico de número 1.1, o alicerce de toda a felicidade. A pobreza de espírito é a principal virtude de todo o ensino das bem-aventuranças. Todas as demais se debruçam sobre ela. Pobre de espírito retrata alguém que é vazio, que nada tem e que vive em total dependência. Pessoas autossuficientes não contam com a graça de Deus. Nós vamos nos encontrar nesse próximo slide, também está escrito, estamos vivendo um tempo em que as pessoas acostumam a confiar em si mesmas e na força do seu próprio braço. Por isso, a pobreza de espírito é a principal virtude onde as demais repousam. Está escrito aí também em Provérbios, capítulo 16, versículo 19, melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojo com os orgulhosos. Salmo 37, versículo de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confie, e o demais ele fará. Pois bem, os que são humildes de espírito, ou os pobres de espírito, é a grande base que sustentará todas as outras virtudes, porque a pobreza de espírito é justamente aquele que reconhece que só pode qualquer coisa em Deus. É aquele que reconhece que é completamente dependente de Deus. Nós podemos fazer a comparação aqui de um mendigo. O que é um mendigo? É uma pessoa que ele é tão desprovido de tudo que ele depende de uma ponte para se abrigar, que ele depende de uma ONG para se alimentar, para levar cobertor, que ele depende de obras sociais para que ele possa se alimentar, que ele depende de instituições religiosas para levar ali uma sopa, para levar uma comida, que ele depende de projetos sociais do governo para interná-lo numa casa de recuperação, para levar para ele ali um remédio, que ele é completamente dependente de terceiros. Assim também são aqueles que são pobres de espírito. Eles reconhecem que são completamente dependentes do nosso Deus. Olha o que diz aqui no comentário da nossa lição. Esta condição é a primeira e mais fundamental que deve ser cumprida para pertencer a Cristo e, portanto, a primeira condição necessária para participar da alegria do reino de Deus. Aqueles que são pobres em riqueza material estão perfeitamente cientes de suas deficiências. Da mesma forma, as pessoas pobres de espírito também estão cientes de sua carência espiritual, sabem de sua necessidade absoluta de Deus e, dessa forma, eles se abrem para Ele. O resultado desse simples ato de abertura é o dom do reino dos céus. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo de número 3, que dos tais, dos pobres de espírito, das pessoas humildes, o reino de Deus é destas pessoas. E
A lição está nos dizendo que a base que sustentará todas as virtudes, todos os ensinamentos do reino de Deus estará alicerçado sobre esse fundamento, que é a pobreza de espírito, é a pessoa reconhecer a sua completa dependência de Deus. Se nós avançarmos um pouco mais para frente, nós vamos para o versículo de número 4 e nós vamos falar sobre o consolo para os que choram, tópico 1.2. E nós temos aí no nosso slide já projetado: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas de que choro Jesus está falando? Está falando que bem-aventurados os que choram pelos seus próprios pecados. Nós estamos também aí que está escrito, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que essa tristeza por reconhecerem um erro que produz o arrependimento, essa tristeza que leva a um choro de arrependimento, ela diz que são bem-aventurados as pessoas que assim praticam. Também está aqui escrito na nossa lição, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, e afirmou que serão consolados. Isso é felicidade. É saber que mesmo não sendo nada, temos um Deus que sempre está pronto a nos receber de volta em sua presença, que não há limites quando buscamos sua face de todo o coração. Jeremias 29:13 está escrito: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Quando alguém chega aos pés de Jesus e começa a chorar e a dizer: tem misericórdia de mim, crendo nele, será abençoado com um perdão. Ser consolado é receber todos os benefícios da parte de Deus, tanto nessa vida quanto na eternidade. Nós percebemos aqui uma continuidade, uma pessoa que reconhece que é completamente dependente de Deus, ela reconhece também que precisa do perdão de Deus. Ela reconhece que por causa do pecado ela está afastada de Deus, então ela vai buscar reconciliar-se com Deus, e isso ela fará com lágrimas, com choro, com quebrantamento, com arrependimento. E a palavra de Deus diz que o Senhor não desprezará um coração arrependido, um coração contrito. Continuando no tópico de número 1.3, vai falar sobre os mansos, capítulo 5, versículo 5 de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É humilde e não se vê melhor que seu próximo, mas reconhece o valor de cada um e sabe ouvir aquele que precisa. Ao invés de se irar, é brando e pensa antes de agir. Mansidão é a característica de uma pessoa que demonstra autocontrole ou moderação. Nós percebemos aí também uma outra característica daqueles que pertencem ao reino de Deus. A lição vai nos trazer aí no início desse tópico de número 1.3, que aqueles que são pobres de espírito, deles é o reino de Deus. Aqueles que estão chorando serão consolados, e os mansos vão herdar a terra. Então, por isso que eles são bem-aventurados. Olha o que diz Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Números 12, versículo 3 também fala a respeito de Moisés. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. A gente vê exemplos tanto de Moisés na Antiga Aliança, como de Jesus Cristo já no Novo Testamento.
nos mostrando o valor da humildade para com Deus, o valor da mansidão para com Deus e o valor daqueles que choram para com o nosso Deus. Tópico de número 2, o sermão em relação à vida prática. As bem-aventuranças se conectam e em cada particularidade vão conduzindo para altas dimensões aqueles que as praticam. 2.1, fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Refere-se àquela transformação que acompanha a nova vida do reino, uma fome e sede que não cessa e que flui diariamente de um coração transformado. A fome e sede de justiça seria uma situação que eu gostaria que você tentasse imaginar comigo. Você está viajando de um lugar para o outro, chega numa cidade, você está ali numa cidade e não conhece ninguém, e você está sem dinheiro, você não tem recurso, não tem um cartão, não tem nada para você adquirir água e bebida, água e comida. Você está com muita sede, com muita fome. Eu não sei se você faria assim, porque eu faria. Eu bateria na primeira porta que eu encontrasse aberta, ou no primeiro comércio, ou no primeiro restaurante. Eu entraria numa padaria, eu pediria água para uma pessoa, mataria a minha sede e logo em seguida perguntaria se não tem algum alimento ali que eles não vão usar ou que vão doar para alguém, porque eu estou com muita fome e precisava de um prato de comida. Porque é uma necessidade básica do homem, comida e bebida. Então ele vai fazer de tudo para se alimentar, porque ele precisa saciar uma sede primária ou uma fome primária, que é a necessidade de sobrevivência. Eu particularmente faria assim, venceria a timidez, venceria a barreira geográfica, até barreira de língua. Se você estivesse num outro país lá, você daria um jeito de se comunicar e dizer que quer comer ou beber, está com sede, porque você está querendo suprir uma necessidade básica. Assim também é a consequência do homem que foi transformado por Deus. Ele é humilde, ele é pobre de espírito, ele reconhece que precisa de Deus, então Deus o ergue, o levanta, ele se torna uma pessoa quebrantada, chora na presença de Deus por causa dos seus pecados, ele é uma pessoa arrependida, então o Espírito de Deus vem fazer morada nessa pessoa e a partir de agora, as ações dessa pessoa serão ações que vão buscar o bem das outras pessoas, porque assim como o Evangelho transformou ele agora vai levar transformação para as outras vidas. E como consequência, no tópico de número 2.2, nós vamos encontrar aí os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles verão a Deus. Essa bem-aventurança nos ensina que feliz é a pessoa que se coloca no lugar de outra, que se compadece, sentindo em si mesmo a dor alheia. E aí nós vamos para o tópico 2.3, falar sobre os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são aqueles que amam somente ao Senhor, e somente Ele está no centro de seus corações. Esse é o grande mandamento. O coração limpo é o que não está dividido. Nós vamos ler aí em Mateus capítulo 15, versículo de número 19 até o versículo de número 20. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios e os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jeremias 19, verso 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e a ele recompensará. Jeremias 17, verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Também está escrito, Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E até aqui nós vimos que houve uma transformação da pessoa.
ela veio sendo transformada de dentro para fora. Uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, reconheceu a necessidade, se arrependeu, chorou na presença de Deus, é uma pessoa mansa, tranquila, é uma pessoa que agora vai praticar justiça, vai praticar misericórdia. E aí nós entramos num tópico que fala sobre a pureza do coração. Se tudo isso foi feito até aqui apenas numa estética, Jesus disse que isso é reprovável. Jesus disse que tudo que nós fizermos vai vir de um coração puro. Se o coração está cheio, vai transbordar pela boca. A pessoa vai falar e vai fazer aquilo que o seu coração está cheio. Se nós viemos praticando todas essas coisas apenas exteriormente, Jesus chamou isso de sepulcros caiados. Ele condenou essa ação dos fariseus porque eram pessoas boas, pessoas que estavam aparentemente bem, mas ele disse, olha, vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês são belos, mas por dentro vocês são ossos podres, vocês estão apodrecidos por dentro. E que nós possamos ser pessoas que têm um coração puro, um coração transformado na presença de Deus. Olha o que diz aí a nossa lição. O pecado original causou na raça humana algo bem maior do que podemos imaginar. Deixou algo imundo em nossas almas, que precisa ser tratado e vigiado a cada instante para não nos surpreender. O problema humano sempre estará no coração, na alma humana. É dele de onde procedem todas as saídas da vida. Ele é enganoso e não se deve confiar nele. Salmo 51, versículo 10 está escrito, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O princípio da natureza do coração está em reconhecer que não somos nada e que dependemos de Deus em tudo o que fizermos na vida. Não podemos viver um evangelho que Jesus não seja o Senhor das nossas vidas. Então, a lição ela vai desencadeando que uma bem-aventurança ela influencia diretamente na outra. Então, se nós chegamos até aqui com o coração puro, nós somos mansos, humildes, se nós somos pessoas que praticam a justiça, a misericórdia, agora a gente vai sofrer as consequências. Tópico de número 3, nós vamos agora ter uma vida contagiante, diferenciada e vamos sofrer perseguições por causa disso. Olha o que diz esse slide, encontra-se em destaque aqui, aqueles que compartilham o mesmo estilo de vida de seu mestre. Eles são rejeitados e perseguidos pelo mundo, mas Cristo os elogia chamando-os de bem-aventurados. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são pessoas de paz contagiante, uma paz viva que reside dentro de cada um deles. Olha o que diz aqui a nossa lição. Um pacificador, teoricamente, deve ser um homem de coração limpo e nesse caso, é complicado afirmar que uma pessoa que ainda não tenha sido transformada e sarada por Cristo seja capaz de trazer a paz às nações, visto que ela mesma ainda não encontrou essa paz. Nesse caso, o tal só poderá apaziguar, acalmar momentaneamente e nunca pacificar. O pacificador, do qual falamos aqui, é aquele liberto do seu eu e liberto dos seus interesses próprios. Que o Senhor envie pacificadores para a sua seara, está escrito, Romanos 10, verso 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Está escrito também, Isaías 52, 7, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Maravilha, né? Então nós somos aqueles que promovem a paz. Nós brigamos, no sentido figurado, nós brigamos pela paz. Nós vamos lutar pela paz. Nós vamos ser pacificadores, né? Próximo slide ainda continuando sobre os pacificadores. As guerras surgem porque ninguém quer dar o braço a torcer. O pecado é o causador das discórdias entre pais e filhos, irmãos, casais e nações. O mundo precisa de pacificadores. E, na verdade, só pode pacificar, como o trecho que eu li aqui do comentário do professor, só pode, de fato, promover a paz quem já foi atingido pela paz de Deus.
porque nós outrora nos andávamos em guerra contra Deus, afastados de Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós estamos numa aliança com Deus. Hoje podemos falar de paz porque o nosso coração está limpo, está puro e está transbordando o amor de Deus. Continuando, 3.2, os perseguidos por causa da justiça. Os que sofrem perseguição são felizes, porque sabem perfeitamente que a causa da perseguição é o trabalho correto que realizam para Deus. Nós temos aí em Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o 19, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então nós somos aqueles que, por denunciarmos essas coisas, porque que trabalhamos contra essas coisas, o fato de nós fazermos isso vai nos fazer chocar com as filosofias deste mundo. E por causa do que fazemos e por causa do que praticamos, por causa de que praticamos a justiça de Deus, automaticamente, consequentemente, nós seremos perseguidos. Continuando, muitos cristãos estão sendo perseguidos, sofrem, são presos e até são mortos em determinados países onde o evangelho é proibido. Olha o que está escrito aí na nossa lição. Ser bem-aventurados e ser perseguido por causa da justiça significa assemelhar-se ao Senhor Jesus. Isso acontece quando tentamos imitá-lo. O resultado desse processo será a rejeição por parte daqueles que desprezam as coisas sagradas, que profanam a verdade e que não desejam se reconciliar com Deus. Está escrito, João capítulo 15, versículo 18, até o versículo de número 20. Se o mundo os odeia, também tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Ser cristão é ter problemas. Isso acontece porque somos diferentes do mundo. Ou seja, a nossa fé vai entrar em choque, a nossa vida, o nosso estilo de vida vai se chocar com o do mundo. Nós vamos partindo para o final agora, 3.3, insultados por amor a Cristo. A perseguição sobre os filhos de Deus não é coisa nova. Alguns foram cerrados ao meio. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida com Deus. Essas perseguições aconteceram por causa da realeza de suas vidas. Está escrito aí em Hebreus capítulo 11, verso 36 ao 39. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Está escrito na nossa lição, comentário do professor. O tema da perseguição aqui é diferente. A anterior tem como causa a prática da justiça. Essa é por causa da intrínseca comunhão com Cristo. Jesus fala profeticamente para seus discípulos, mas num todo essa palavra se aplica a todos que desejam viver em relacionamento mais profundo com Ele. Cristo fala de um galardão nos céus, uma recompensa futura, a realidade da vida eterna. Que nós possamos, como cristãos que somos, continuar praticando a justiça de Deus, mesmo sendo perseguidos, maltratados, ultrajados, humilhados. Nós não podemos e não devemos esperar do mundo aplausos. Nós devemos esperar, sim, que o mundo vai nos contrariar. Nós vamos chocar com esse mundo. Mas a Bíblia diz que nós estamos assim, nós seremos
é bem-aventurados. Fazendo aí a conclusão dessa lição, os bem-aventuranças descrevem um modelo para viver autêntico dos que respondem ao chamado do Senhor Jesus para serem seus discípulos. É sobre essa qualidade e as recompensas, tanto presentes quanto futuras, reservadas aí ao povo de Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a você pela sua paciência em ter nos acompanhado. O nosso propósito é só trazer um resumo aqui. Se você precisar e quiser usar esses slides que eu utilizei aqui, eles completo, da maneira que eu peguei lá no site, eu vou botar aqui na descrição desse vídeo. Você pode acompanhar aqui, clica lá que você vai entrar direto no site da ebdpanorama.com. E também, se você precisar aí de uma lição para imprimir, para copiar, colar ali no Word e imprimir para levar essa lição para os seus alunos, também vou deixar o link do site aqui que você vai entrar lá e pegar essa lição já prontinha só para você imprimir, tá? Que Deus te abençoe. Nosso propósito aqui é resumir a lição, trazer algum subsídio para você, e lembre-se sempre, juntos somos mais fortes. Deus te abençoe, meu irmão.